Olá pessoal, boa noite, namastê a todos, muita paz. Bom, dando sequência então ao nosso trabalho, hoje nós vamos conversar sobre, aquela pergunta que não quer calar, Professor, quando que os ETs vão fazer o grande contato? Quando que eles vão intervir diretamente, ou seja, aparecer em massa na Terra e tal, Bom, essa pergunta, claro, é aquela pergunta que não quer calar, Nós já tivemos muitos sensitivos, muitos paranormais, falando algo a respeito, tá? Eu lembro que por volta de 2000 e alguma coisa, eu não lembro se é 2005, quando que foi a data exata disso, mas teve um sensitivo brasileiro aí, famoso, escritor de vários livros, não quero citar nome para não ficar, mas foi um fato então que aconteceu, todo mundo sabia, eu não estou criticando ninguém no sentido indireto da coisa, só estou relatando um fato para muitos de vocês que não sabem da história. Ele era até colaborador da revista UFO, a famosa revista brasileira de ufologia, e um belo dia ele chegou na revista UFO, e falou, parem as prensas, tem uma bomba aqui, uma coisa bombástica, uma notícia bombástica. Inclusive o próprio redator da revista falou assim, olha, eu não me responsabilizo pelo que você vai escrever. Ele até fez uma nota lá, que é de única e exclusiva responsabilidade do autor da matéria. Não tem nada a ver, a revista só está dando um canal para que isso seja publicado. Que ele era colaborador, já tinha publicado muitos outros artigos. Aí ele vem com uma bomba da seguinte forma, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Ele deu uma data, um dia específico, dizendo que nesse dia específico, isso era mais ou menos uns 4 meses depois da data que ele ia publicar a matéria lá. Iriam acontecer 3 fenômenos que iriam mudar a face da Terra. Primeiro fenômeno, número 1, naquele dia, naquela data, a frota do comandante Astar Sheran ia aparecer em todo o planeta para todo mundo ver. Então, é a aparição em massa. Ele bolou o esquema da frota aparecendo, disco voador em todo mundo, aquela coisa toda. Que eu nunca acredito que isso vai acontecer desse jeito. Aí, segunda bomba. 2 bombas atômicas iriam explodir no Oriente Médio, precisamente em Israel, dando início a o que a gente não sabe o que. E terceira bomba. Nesse dia, Jesus Cristo estaria voltando. E essa matéria foi uma matéria publicada na revista UFO, ela está lá, até hoje. Vocês pegarem o número certo da revista, vai estar lá a matéria. Agora vocês imaginem neste dia, os meus colaboradores, aquelas pessoas que gostam do meu trabalho, nossa, ficaram porque o cara era um cara importante no Brasil, um sensitivo, um conhecido, publicado na revista UFO essa matéria, então isso ficou uma coisa assim, bombástica praticamente, você está me entendendo? Você imagine como todo mundo caiu em cima de mim, para que eu corroborasse essa matéria e para que eu desse a minha opinião a respeito. Então eu lembro que na época nós reunimos um grupo de ufólogos, e nós fizemos um programa de rádio, que naquela época não tinha vídeo ainda, essa facilidade que nós temos hoje, fazer uma live, essa coisa toda. Eu lembro que a gente tinha um canal de rádio, sabe? A gente só tinha web rádio. E nós juntamos um pessoal e fizemos uma web rádio comentando, então, sobre aquela matéria. Todos nós fomos unânimes em afirmar o seguinte: nenhum outro sensitivo que nós conhecemos no mundo tinha recebido tal informação. A pergunta era, por que só ele? Eu não sabia de nada, confesso para vocês que eu realmente... Ninguém falou nada para mim, nem o ET disse isso para mim, nem o Espírito me confessou que estávamos próximos de um grande apocalipse, de uma grande revelação cósmica, e ia acontecer naquela data. Então, nós achamos muito estranho, porque é um fato real,
marcado pelo comando Astar, por exemplo, e eu acho que isso aí ia repercutir na cabeça de muitos paranormais e sensitivos pelo mundo, na Índia, grandes mestres da Índia, né? Será, né? Por quê? Só ele aqui no Brasil? Não sei, né? A gente sempre coloca uma mão, um pé, a gente fala um pé à frente e outro atrás. E aí a grande discussão, isso gerou muita confusão na ufologia. E a gente falou assim, a conclusão é, vamos esperar, né? Vamos esperar a data e vamos ver o que acontece. A minha opinião era que não ia acontecer nada. Falei, ó, na minha opinião, não vai acontecer nada. Não é dessa data, né? Senão a gente teria muitos sinais e nada estava acontecendo. E esperamos, o tempo passou e chegou um belo dia. Nossa, o mundo inteiro, né? Todo mundo ligado à revista UFO, que tava, grupos de ufologia, gente no Japão, e todo mundo ligado na internet, naquelas mídias. Existia o Mirk, umas mídias sociais que existiam, e-mails, aquela coisa, e já existia. Então, aí vou lá, cara, lá, aqui no Japão não aconteceu nada, aqui não sei onde não aconteceu nada, na Austrália também não, nada, nenhuma notícia de disco voador, nenhuma bomba atômica explodiu em Israel, o dia passou, o dia acabou e nada de Jesus Cristo voltar. Bom, isso deixou a gente muito triste, porque quem faz um trabalho sério na ufologia, quem é um sensitivo sério, né, acaba caindo numa malha, ou seja, então todo sensitivo é igual a ele, sabe? Todo sensitivo é um charlatão, todo sensitivo cria essas coisas na mente, na cabeça, criam delírios paranormais. E todos nós somos julgados como farinha do mesmo saco. Isso é muito triste para nós, é muito triste para mim também quando eu vejo algo assim acontecendo. Da mesma coisa que eu fico muito entristecido como sensitivo, ver o que acontecia com João de Deus, essas denúncias que acontecem, me deixa muito triste, né? Porque a gente procura há muitos anos na nossa vida fazer um trabalho sério, né? Não ficar falando coisa da boca para fora. Então, eu quero dizer para vocês que eu não tenho autorização nenhuma para falar nada sobre o tema, sobre o assunto. Quando, da data, que, como, de que jeito vai ser. Eu dou algumas dicas, falo algumas coisas e tal, mas isso é algo, né, completamente superior, completamente voltado do comando, né? Nós somos meros seres humanos aqui embaixo numa condição bastante inferior com relação a tudo isso, né? Nós, humanos, não adaptamos nada, a gente não decide nada lá em cima, a gente não controla nada lá em cima. Outra, quando eles decidem, você vir aqui falar pra gente também. Ele fala, fique aí de vocês, é o karma de vocês. Né? Então, a gente deve imaginar o seguinte, veja bem. Se nós imaginarmos que antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, todo aquele período que a humanidade estava trevoso para diabo, conflituoso, né? Nós tivemos algumas intervenções interessantes. A primeira intervenção foi uma intervenção com uma menina, se não me engano, em Majodé, ela teve uma aparição mariana. Depois nós tivemos em 1917 a aparição mariana de Fátima, né? E depois calmou tudo. Depois, aí em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, começava praticamente a segunda metade do século XX, os discos voadores, os extraterrestres começaram a aparecer em massa. Começaram a mostrar-se para o mundo. Isso já é um sinal de que algo mudou. De que algo estava planejado diferente para o nosso planeta, para o nosso mundo. Né? Então, as autoridades mundiais, o mundo inteiro, né, vivenciou as aparições no mundo inteiro. Só que não era aquele contato que a gente gostaria, né? Parece a nave para todo mundo ver. Eles eram sorrateiros, né? Apareciam de noite, mostravam para algumas pessoas, para algumas cidades, algumas coisas, mas nada de diálogo, nada de bate-papo, nada disso, nada daquilo. Algumas pessoas eram contactadas fisicamente, tá? Elas eram contactadas. O famoso caso do Jorge Adams, que eu já comentei muito com vocês aqui, e outros
indivíduos pelo mundo que tiveram a felicidade, né, de ser escolhido, né, pelo comando para fazer essa ponte entre o extraterrestre e a humanidade. Mas, no entanto, durante muitos anos, década de 50, 60, 70, a ideia era que os ETs enviassem uma mensagem para os grandes governos deste mundo no sentido de impedir uma guerra nuclear. Parece que o comando federal, o comando lá, né, eles resolveram abortar um apocalipse planetário. Ao invés de eles simplesmente deixar as coisas fluírem e acontecer, e na década de 60 a gente ia entrar num conflito fulminante na Guerra Fria, né, os governos foram, então, através dos laranjas, desses contatados que eu falei para você, nos Estados Unidos, esse indivíduo em outros países, na Rússia, tiveram outros contatados, outros laranjas, mas como esses países eram de cortina de ferro, tudo ficou muito bloqueado, tudo ficou muito fechado, tudo ficou muito secreto. Ninguém sabe quem eram esses laranjas, ninguém sabe quem eram esses contatados. Né? Eu quero que vocês entendam que os governos sempre utilizaram sensitivos e paranormais. Né? Ou pessoas que foram escolhidas para o contato. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, existia mais de 1.200 pessoas paranormais sensitivas, foram pagos pelo governo inglês. Na Alemanha nazista, mais de 1.500 indivíduos eram pagos pelo governo para trabalhar nessa área paranormal e sensitiva, a serviço do governo. Então eles sempre levaram a sério essa questão paranormal, mas de forma secreta, de forma velada, de forma escondida. Não era uma coisa aberta, vamos publicar no jornal para o mundo inteiro saber. Assim, o fenômeno OVNI, ele sempre foi acompanhado de uma desconfiança, os governos não queriam relatá-lo como uma realidade oficial, e até os dias de hoje nós estamos vivendo essa questão. Né? Então nós recebemos uma intervenção extraterrestre, mas foi aquela intervenção que a gente chama de intervenção light. Não é aquela aparição em massa se mostrando para toda a humanidade. Um disco voador paira no céu, né, e fica lá, e não vai embora, né? Entendeu? Apenas pequenas luzes que vai para cá, para lá, que brinca com os jatos, brinca com os aviões, né? Mas nada de trazer uma puta nave gigantesca, né? E confrontar a humanidade inteira. Isso nunca aconteceu. Não, por exemplo, a pergunta é, estava nos planos? A pergunta é, será que o projeto Terra acabou? Será que a lei do karma acabou? Porque se eles fizerem isso, o dia que eles fizerem isso é o marco de uma transição. Né? Então eles podem estar de alguma forma adiando. Né? Então a gente vai estudar o Chico Xavier. Aí a gente chega no Chico Xavier e vamos fazer aquele estudo da data limite. Né? Chico Xavier, data limite. E a partir de 69, quando o homem pisa na Lua, um feito estrondoso, um feito maravilhoso para a humanidade. Então, diz que o conclave estelar acontece, uma reunião estelar acontece, e o comando poderia intervir a partir daquele momento. Mas resolveram, então, dar 50 anos de moratória para a Terra. Olha, então vamos dar 50 anos, nada, nós não vamos intervir, e vamos ver como é que a humanidade vai evoluir. E neste meio tempo, 4 bilhões de almas chegaram a mais aqui na Terra, nesses últimos 50 anos. Eles aproveitaram para criar uma encarnação em massa aqui na Terra, de espíritos vindo de outros mundos, de outras estrelas para cá. Isso também é um grande sinal. Então, a data limite acabou. Certo? Os 50 anos de moratória passou. Nós entramos em 2020, né, com essa pandemia assustando todos nós, né? Ou seja, o primeiro ano depois do término da data limite, nós somos surpreendidos com uma reviravolta no planeta sem precedentes. Nós nunca vivemos algo assim. Né? Então a pergunta é, será que não são grandes sinais de que algo está por vir? Algo muito diferente está por vir? Será que está chegando realmente a hora da grande intervenção? Daquela que a gente quer, que a gente sonha, né? Daquela que vai criar um marco divisório entre antes e depois, certo? Essa é uma questão que eu deixo no ar, porque nós tivemos todos esses sinais, toda uma preparação da humanidade.
né? As autoridades governamentais já estão começando a divulgar dados, né? Muitos cientistas que não acreditavam na presença extraterrestre aqui, agora estão acreditando. Eu fiquei surpreso quando vi aquele japonês, o Michio Kaku, né? Que era um cético na questão da presença extraterrestre aqui entre nós, agora mudou completamente a opinião dele. Ele mudou completamente a opinião dele. Ele está aceitando piamente a possibilidade dos ETs estarem aqui.